Olá, dando continuidade à função do primeiro grau, hoje a gente vai aprender a construir um gráfico da função do primeiro grau. A função do primeiro grau, já tinha falado para vocês, é escrito dessa maneira: f de x igual a x mais b. Esses são os coeficientes, né? Esse é o coeficiente da variável x, esse aqui é o coeficiente b, que é o independente. Nós temos aqui uma função f de x igual a 2x. Essa função também pode ser escrita dessa maneira, né? Que eu tinha falado para vocês. Y é igual a 2x. Então pode ser escrito dessa maneira, y igual a 2x ou f de x igual a 2x, tá bom? Como construir um gráfico dessa função? Essa função 2x, nós temos o coeficiente a, o a sempre acompanha o x, o coeficiente a é 2, e nós não temos o coeficiente b, né? Não tem o coeficiente b, mas é uma função. Para a gente começar a construir o gráfico dessa função, a gente tem que, primeiramente, construir uma tabela com os valores. A gente vai construir uma tabelinha dessa maneira, sempre vai ser dessa maneira. X, você vai aplicar valores para x. Aqui tem a função 2x e aqui tem um f de x, que é o resultado. Ok? Então veja só. Você vai construir a tabelinha. Construir a tabelinha aqui, né? Desculpa, mas está mal feito, mas você pode fazer bonitinho, tá? Com régua e tudo mais. Aqui você vai atribuir 3 valores para x, porque você vai colocar no lugar do x aqui. Lembra do F5, F2, não sei o que? Aí você vai ter que aplicar valores para x. Então, veja só. Quando você for aplicar valores para x, você vai pensar em números fáceis, que facilite na hora de você construir o gráfico. Você percebe que eu estou querendo construir um gráfico desse tamanho, ó. Um gráfico desse tamanho. Eu vou utilizar esse tamanho para construir o gráfico. Perceba que aqui no meu caderno eu dividi em 2 funções. Aqui tem um próximo exercício, próximo exemplo. Esse caderno aqui eu dividi em 2. Esse é um tamanho bom para você construir o seu gráfico, entendeu? Um tamanho razoável, nem tão grande e não tão pequeno. Então, numa folha de caderno, sempre tentar fazer 2 gráficos, tá? É um tamanho bacana. Então, voltando lá, eu vou aplicar valores para x. Então, eu vou escolher aqui valores que facilitam a minha vida. Eu vou escolher 3 valores. Um deles sempre vai ser o zero. Você coloca o zero aqui. E 2 valores, um positivo e um negativo. Você escolhe um valor aqui, o 3, eu vou escolher o 3. Eu vou escolher o 3. E quando você escolhe um positivo 3, você vai colocar o simétrico dele. Se você pensar no 5, você vai colocar o menos 5. Se você pensar no 10, você vai colocar menos 10. Se você pensar no 100, vai colocar menos 100. Então, sempre o simétrico, sempre o oposto dele. Então, nós temos aqui, eu escolhi o 3, eu escolhi. Você pode escolher qualquer número, mas que facilite na hora de você construir o gráfico, tá? Eu vou dar outros exemplos, depois você vai perceber que tem valores que a gente pensa que vai dar pensa num valor para x e acaba tendo os valores de y, né, as imagens diferentes. Então eu vou colocar aqui menos 3, né, porque eu pensei no 3, eu coloco menos 3. Lembram quando a definição de função? Esse aqui é o nosso domínio. Aqui são os elementos, os números do nosso domínio, e eles terão as imagens. Lembra? Cada um com a sua imagem? Então, aqui é a função. O que essa função está falando? 2 vezes o x. Qual o x que você colocou? É o 3. 2 vezes o x. Qual o x que você colocou? 0. Aqui, 2 vezes o x. 2 vezes o x que você colocou. Quanto que é? Menos 3. Perceba que eu coloquei entre parênteses, né? Quando é negativo é bom colocar parênteses. Aí você vai fazer a multiplicação, é simples. 2 vezes 3 é 6. E 2 vezes 0 é 0. E 2 vezes menos 3, mais vezes menos, menos 2 vezes 3, 6. E ficou assim. Então nós temos o domínio, né, e a imagem. Domínio, o 3 é o domínio, isso aqui é a imagem. Isso aqui é um par ordenado. Lembra do par ordenado?
3 e 6, 0 e 0, menos 3 e menos 6. Agora eu vou colocar esses pontos no meu gráfico. O x é 3, o y, a imagem é 6. Então eu venho aqui, meu x, lembra? O x meu vale 3, eu vou colocar aqui 3. E a imagem vale quanto? 6. Eu venho com régua, tá? Você pega a régua. É porque eu estou segurando o celular e o outro escrevendo, então não vai dar. Mas eu vou indicar aqui para vocês. Pega a régua e vai até o 6. Eu venho aqui, tá? Eu estou fazendo sem régua, mas estou tentando fazer o mais caprichado possível. Eu venho aqui, e é com régua vocês vão fazer. Linha tracejada de leve, eu venho aqui na linha do caderno. Tá bom? E deu 3 e 6. Isso daqui é um plano cartesiano, né? Já tinha falado no vídeo anterior. Tem o eixo das abscissas, o eixo Y, eu marquei cada 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, e aqui a linha do caderno valendo como uma régua nossa, tá bom? E marquei esse ponto. Marquei o par ordenado 3 e 6. Agora vou marcar 0 e 0. Gente, 0 e 0 é o ponto mais fácil do nosso plano cartesiano. 0 e 0 é a origem, tá? 0 e 0. Agora eu vou marcar o menos 3 e o menos 6. Menos 3 e menos 6. Eu venho aqui no meu plano. Pego a régua, né? Pego a régua. E eu venho até o menos 6. Venho até o menos 6. Venho aqui. E deu esses 3 pontos aqui. Tá vendo esses 3 pontos? Quando você pegar a régua, esses 3 pontos deverão estar alinhados. Você pega a régua, a linha que você vai traçar, tem que estar alinhado, todos eles na mesma reta. Se caso não tiver algum ponto que você fez errado ou na tabela, ou na hora de você marcar, você errou aqui no plano, tá bom? Então, se esses 3 pontos não estiverem alinhados, significa que você deve ter errado aqui na continha, ou errado na hora de você colocar esses valores no seu gráfico. Ou errar a escala, né? Depois eu vou falar sobre isso. Então, a gente vai unir, tá bom? Eu vou deixar aqui de lado, eu vou passar a reta. Bem, voltando, eu peguei a régua, tá? Eu peguei a régua, você pode ver que a gente marca os pontinhos. Você pode perceber que tem que sempre, na hora de você unir os pontos, você tem que passar um pouquinho, tá bom? Não é terminar no ponto. Você passa um pouquinho aqui, ó, tá? Indica que tem infinitos pontos para cima e infinitos pontos para baixo aqui. Essa função, esse gráfico aqui é uma função crescente. Por que crescente? Porque você pode perceber que quando a gente aumenta valores para x, aqui está aumentando valores para x. 1 deu imagem 2, deu essa imagem, o 3 deu essa imagem. Se você pegar o 4, ele vai ter uma imagem maior, né? Vai ter uma imagem maior. Então você está aumentando valores para x. O que está acontecendo com o seu y? Está aumentando. Quando isso acontece, é chamado de função crescente. E outra coisa, logo, não precisa nem fazer isso, logo de cara já dá para saber que é crescente. Todas as vezes que seu a for positivo, a maior que zero, significa que ele é uma função crescente. Aqui você pode perceber que o seu a é positivo, então é uma função crescente, tá bom? Aqui eu tenho uma função x mais 100, eu vou atribuir valores para x aqui. Nossa, 100 vai dar um gráfico muito grande. Não, eu quero utilizar esse espaço para essa função, tá bom? Então eu vou montar uma tabela que fique de acordo.
Então, eu falei para vocês montarem. E outra coisa, aqui eu coloquei y, que é a mesma coisa. Pode ser f de x ou y, é a mesma coisa. Eu vou construir aqui a tabelinha. Aqui é a função x mais 100. E aqui é o y, tá bom? Então, eu vou atribuir valores para x. Aí você pensa, senhor, eu vou pensar um valor fácil. 1 é o mais fácil. E a pessoa pensa que é 1. Vamos lá, colocar 1 e menos 1. Se a pessoa colocar 1 aqui, o que vai acontecer? Ó? 1 mais 100 vai igual a 101. Você já imaginou como que você faria para marcar 101 aqui? Né? Ficaria meio estranho, é um número muito difícil para você colocar aqui. Então você já para por aqui, ó. Esse 1 não vai valer, tá bom? Esse 1 não vai valer, não ficou legal esse valor que você pensou. Então qual valor que a gente poderia colocar para ficar fácil? Ah, eu vou pensar aqui, ó, eu vou pensar. Alguns devem estar pensando no 10, 10 mais 10 é 110. Fica um pouco mais fácil para marcar, mas mesmo assim não é muito bacana, né? Eu vou pensar, tem que pensar, gente, em números que ajude você a marcar aqui, bolar um esquema para marcar, para utilizar esse espaço. Eu vou pensar no 50, o 0 é obrigado, o 0 sempre vocês vão ter que colocar, e o simétrico do 50, que é o menos 50. Então eu vou colocar aqui, ó, 50 no lugar do x, mais 100. 50 mais 100, 150. 0 no lugar do x, 0 mais 100. 0 mais 100 é 100. E menos 50 no lugar do x, menos 50 mais 100. Eu tenho 100, eu devo 50, eu vou ter 50. Ficou 50 com a imagem 150. E como que a gente vai fazer? Ficou bacana, né? Ficou bacana para marcar. Senhor, mas se a gente for de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 50 que o senhor utilizou, como que você pode perceber que não vai ter condições, você vai ter que reduzir, diminuir a escala. Veja só, eu vou usar aqui cada x valendo 10. 10, 20, 30, 40. Vou pegar a régua, vou marcar mais um pontinho aqui, ó. 1 centímetro. 1 centímetro aqui. Eu vou marcar para chegar nos 50, porque eu utilizei 50, né? 50 aqui, ó. Tá vendo? Eu não utilizei 50 para x, eu fiz cada 1 centímetro meu valendo 10, 10, 20, 30, 40, 50. Se eu fiz isso para os positivos, eu vou ter que fazer a mesma coisa para os negativos. Tá vendo essa distância aqui? 1 centímetro vale 10. 1 centímetro aqui vai valer quanto? Menos 10. Aqui 2 centímetros vale 20, menos 20, menos 30, menos 40 e menos 50. Tá vendo? A mesma distância, a mesma escala que você utilizar para a direita, para os positivos, você vai ter que também usar para a esquerda, tá bom? Para os negativos. Não se esqueçam disso. Você não pode usar de um jeito para cá e usar uma outra escala para a esquerda. O que você utilizar para a direita tem que ser igual para a esquerda. A mesma coisa acontece para o y. O que você utilizar para y para cima também vai ter que ser para os negativos. E quais são os valores que eu tenho aqui? 50, 100 e 150. Eu venho aqui, ó. Se eu fizer de 10 em 10, cada linha valendo 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100. Perceberam que não vai ter condições de fazer 10 em 10? Eu quero utilizar até aqui o máximo. Se eu fizer 25, de 25, 25, 25, 50, 75, 100, 125, também não vai dar. Eu vou usar de 50 a 50. Se eu fosse fazer de 20, ó, 20, 40, 60, 80 também não dá. Eu vou fazer de 50 em 50. Cada linha dessa vale 50. A mesma coisa que eu utilizei para direita, para cima, desculpa, eu vou fazer para baixo. Aí você olha aqui, nossa, aqui só tem positivo.
Então não precisa ter o mesmo tamanho, tá? Basta ter pouca coisa aqui. Eu vou utilizar mais a parte de cima, são todos positivos. Então, essa aqui, a parte de baixo, eu não vou precisar muito. Então, indica só um pouquinho, tá? Eu venho aqui, eu vou unir os pontos, enquanto colocar os pontos, 50 e 150. Eu venho aqui no 50, pego a régua, tá? Pego a régua e vou até lá. Vou fazer a mão para... Vem aqui, ó. No 150. Agora eu vou pegar o 0, deu 100. O 0, x vale 0, o y vale 100. Tá aqui. O x vale menos 50 e o y vale 50. Eu venho aqui, vale 50. Eu venho aqui, linha tracejada, marquei o ponto. Eu venho, os 3 pontos deverão estar alinhados, né? Os 3 pontos deverão estar alinhados. Aí você une os pontos, tá bom? Ficou dessa maneira. É uma função crescente, porque o a aqui positivo é 1. Né? Você percebe que a reta está subindo, né? Vai aumentando valores para x e vai aumentando o y também. Então, isso daqui é uma função crescente, tá bom? Função crescente. Ok? Tudo bem? Então, perceberam? Você vai escolher valores que facilitem a sua vida. Vamos aqui. Aqui é uma outra função, tem menos 3x mais 2. Perceba que o a aqui é negativo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou escolher valores para x, né? Construir a tabelinha. Menos 3x mais 2. E aqui a nossa imagem. Eu vou escolher 3 valores. Eu vou escolher 3 valores assim que fiquem bacana. Eu vou escolher o 2, o 0 e obrigatoriamente aqui o menos 2. Eu vou fazer menos 3 vezes 2 mais 2. Tá vendo? No lugar do x, coloquei esse 2, ó. Menos 3 vezes 0, mais 2. Menos 3 vezes menos 2. Coloquei esse menos 2 entre parênteses, né? Para separar os dois. Mais 2. Percebeu que no lugar do x eu fui colocando os valores que eu escolhi? Tá vendo? Aí você faz. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Certo? Faz aqui no cantinho, menos 6. Mais 2. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Eu venho aqui e coloco menos 4. O 0, 3 vezes 0 é 0. 0 mais 2. 0 mais 2 é 2. Aqui, menos vezes menos é mais. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2. 6 mais 2, 8. Então, você atribui valores para x, faz a continha aqui 3 vezes o x, depois soma ou subtrai o número que tiver aqui. Então, o 2 tem imagem menos 4, o 0 tem imagem 2 e o menos 2 tem imagem 8. Eu quero ocupar esse espaço aqui. Olha, veja só, se eu fizer 1 e 2, vai ficar muito pequenininho. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui vale 1, tá vendo? 2 centímetros vale 1 para ficar o maior. E aqui vale 2. Perceberam? Que eu fiz uma escala maior, senão ia ficar pequenininho. Eu quero utilizar maior, então eu faço uma escala maiorzinha aqui. 1 e 2. E aqui também. Aqui eu utilizei 2 centímetros valendo 1. Aqui 2 centímetros valendo 2 aqui, ó. Tá? Aqui vocês podem perceber que eu fiz de 1 em 1, ó. Hã? Cada centímetro. Aqui eu fiz cada centímetro valendo 10. Aqui eu fiz cada centímetro valendo meio. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Tá? Para utilizar um espaço maior. E aqui eu tenho menos 4, 2 e 8. Se eu for fazer de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não dá para colocar o 8, percebeu? Então, eu vou fazer cada um valendo 2. Cada linha valendo 2. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui 12. Aqui menos 2, menos 4,
menos 6. Não vou ter fazer menos 8, porque o menor valor que eu tenho aqui é menos 4. Até aqui tá bom, tá? Eu poderia diminuir também, fazer ele mais para cima, colocar esse x para cá, para ter mais espaço para cima, tá? Vocês vão decidir o gráfico que vocês querem montar, a maneira que vocês querem. Mas sempre lembrando, não um tamanho tão grande, não tão pequeno, um tamanho razoável, tá? Então eu vou marcar os pontos 2 e menos 4. O x está aqui 2 e aqui menos 4. Eu venho, linha tracejada. Quando o x é 0, meu y vale 2. Quando o x é 0, meu y vale 2. Lembra dos pares ordenados? E quando meu x vale 2, meu y vale menos... E quando meu x vale menos 2, meu y vale 8. Linha tracejada, desculpa. Linha tracejada, unir. Agora eu venho e vou unir os pontos. Os pontos deverão estar alinhados, tá? Então eu vou lá, vou traçar os pontos, tá? Unir os pontos. Peguei a reta, peguei a régua e uni os 3 pontos, tá? Essa aqui, você pode perceber o seguinte, o que está acontecendo? Eu estou aumentando valores para x, o que está acontecendo com a sua imagem? Está diminuindo, né? Então, quando isso acontece, é uma função decrescente. Decrescente. Por que decrescente? Todas as vezes que o seu a for negativo, se o a for menor que 0, o a é aquele coeficiente que acompanha o x, se ele for negativo, você pode ter certeza que sua função vai ser decrescente, sua reta deverá estar descendo, tá bom? Finalizando, aqui eu tenho uma função x dividido por 4 menos 50. Como eu lembro vocês, sempre pensar em números que facilite sua vida. E aqui a imagem. Se eu colocar 4 aqui, é um número bacana para você pensar, né? Porque 4 dividido por 4, se você pensar em 3, 3 não dá para dividir por 4. Então você vai ter que pensar em números que dê para dividir por 4. Se você pensar, por exemplo, no 4, beleza, bacana, você pensou no 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 menos 50 vai dar menos 49. Menos 49, para você marcar menos 49 aqui, não vai ficar bacana, não vai ficar legal. Então a gente tem que pensar em números que dê para dividir por 4 e ao mesmo tempo pensar nele. Então eu pensei, sabe em que número? 40, 0 e menos 40. Por que eu pensei no 40? Porque 40 dividido por 4 dá 10, né? Aí fica bacana. Então você vai colocar aqui no lugar do x 40 dividido por 4 menos 50. 0 dividido por 4 menos 50. Menos 40 dividido por 4 menos 50. 40 dividido por 4 dá 10. 10 menos 50. Eu tenho 10, eu devo 50. Vai dar menos 40. 0 dividido por 4 é 0. 0 menos 50 vai dar menos 50. Menos 40 dividido por 4. Menos 40 dividido por 4 vai dar menos 10. Menos 10 com menos 50, menos 60. Ok? Então a gente vem aqui. Você percebe que sua tabela você vai usar mais a parte de baixo. Você poderia colocar, por exemplo, o x um pouco mais para cá e ter mais espaço embaixo. Poderia também, você pode fazer. Pequenininho em cima, lembra aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo. Tá vendo aqui? Eu utilizei só a parte de cima. Bastava fazer só isso daqui, ó. Né? Tá bom? Então, vamos lá. Eu utilizei 40. Então, cada espaço aqui eu vou ser 10, 20, 30, 40. Não esquecer das setinhas, sempre colocar x e y. Você pode ver que em todos eles eu coloquei x e y. É obrigado a colocar a setinha e esses valores x e y, tá? É obrigado. Aqui eu fiz 10 para a direita, eu vou fazer menos 10 também para a esquerda, para os negativos. Beleza. Eu venho aqui, eu vou fazer para baixo aqui
menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60. E aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60. Perceba que eu nem vou utilizar esse espaço, então você poderia ter colocado a reta, né, antes de fazer, porque eu já fui fazendo os planos. Você na hora de construir, você faz a tabelinha primeiro, depois você vai bolar um jeito, você vê o que vai mais utilizar. Então eu vou colocar os pontos, 40 menos 40, 40 menos 40, eu venho aqui, linha tracejada, 0 e menos 50, 0 e menos 50, e menos 40 e menos 60, menos 40, linha tracejada, até chegar no menos 60. E ficou assim. Porque aqui não ficou retinho, tá, gente? Eu venho aqui, os pontos deverão estar alinhados, tá? Os pontos deverão estar alinhados. Eu venho com a régua e vou traçar isso daqui com régua, tá? Então é isso daí, gente. Você pode perceber que isso aqui eu fiz uma bolinha maior, mas não pode fazer isso daqui não. Tem que ser bolinha pequenininha, porque aqui eu tinha marcado ele mais pra cima, na verdade era pra baixo, tá? Tem que ser bolinha menor, desse tamanho, tá bom, tá? Senão daqui a pouco a pessoa faz uma bola de basquete aqui. Então é isso daí, isso é construção de gráfico. Na hora que vocês construírem a tabelinha, tá vendo? Um espaço desnecessário aqui, ó, que poderia ser ocupado, você poderia ter colocado X, fazer uma escala melhor, de 5 em 5 até chegar no menos 60, né? Então, sempre pensando num gráfico bacana, tá bom? Um abraço. Isso aqui também é uma função crescente, né? Crescente. Um abraço a todos.